Ao vivo até os Estados Unidos, o exército russo acaba de invadir a capital da Ucrânia, Kiev. Eliseu, Caetano, são 5 horas para frente lá na Ucrânia, daqui do Brasil, 6h30, 11h30 da manhã em Kiev. Então, qual é o relato das movimentações que acontecem na cidade neste momento? Olá, Adriana, muito bom dia novamente para você, para o Thiago e para toda a audiência da Jovem Pan. A informação de momento é de que a capital Kiev foi sim invadida por soldados russos, viu? Seriam soldados da Força Especial, soldados esses que estariam procurando pelo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e também pela família dele, e claro, pelas demais altas autoridades do país, para tentar fazer uma tomada da Rússia, de acordo com informações das principais agências de notícias do mundo que lá estão, uma tomada pacífica. Caso isso não aconteça nas próximas horas, aí sim todo o corpo restante do exército, dos militares russos que já estão na circunvizinhança ali de Kiev, estão nesse momento a cerca de 20, 25 quilômetros da capital, aí sim eles vão receber o aval para entrar, para invadir Kiev e tomar a capital da Ucrânia à força, fazendo assim o fim, né, dessa guerra com a invasão total e ataque ao país. De acordo com a ONU, que segue acompanhando bem de perto todo esse imbróglio lá no leste europeu, isso pode desencadear um maior problema da história recente, tanto de refugiados, né, com pelo menos 5 milhões de pessoas saindo às pressas da Ucrânia, como também uma crise humanitária, tendo em vista de que as informações não oficiais dão conta de que pelo menos 450 militares russos já teriam morrido nessa situação, mais de 137 civis, e esses números podem ser aí bem maiores, se a gente também levar em consideração as pessoas que estariam feridas. De acordo com notícias que chegam a todo momento lá da capital Kiev, o governo ucraniano tem pedido através das redes sociais para que os moradores lutem com o exército ucraniano. O pedido que chegou agora, cerca de 2 minutos atrás, é que os moradores façam um coquetel Molotov e literalmente partam para as ruas, partam para a guerra junto com os militares ucranianos e impeçam a tomada de Kiev pelos militares russos. A informação que a gente também recebeu ainda há pouco foi de que o Anatoly Tikashi, que é o encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, disse que os líderes ucranianos estão esperando uma declaração mais forte do Brasil, viu? Enquanto isso, a gente aqui dos Estados Unidos segue acompanhando de perto também como vai ser feito, de fato, essa tomada das sanções mais severas prometidas ontem novamente pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, através de uma coletiva de imprensa que ele concedeu ali no meio da tarde. Ele propôs, junto com a União Europeia e outros aliados da OTAN, uma série de medidas drásticas, principalmente no quesito financeiro, econômico, contra a Rússia. Mas, aparentemente, o presidente russo Putin não se abateu muito com as declarações de Joe Biden e continua a todo vapor nessa jornada de invasão e ataque lá na Ucrânia. Uma outra informação também importante para a gente trazer para quem está acordando agora aí no Brasil, já acompanhando a nossa Jovem Pan News, é que os Estados Unidos decidiram expulsar ontem o número 2 da embaixada russa aqui em Washington. A medida, é claro, gerou uma série de protestos por parte dos russos. E já eu vou falar sobre os protestos na Rússia também, viu? Mais de 1.700 pessoas foram presas porque lá o presidente russo proibiu protestos a favor da Ucrânia. Mesmo assim, teve gente que foi à rua protestar contra essa guerra e mais de 1.700 pessoas foram presas. Mas a informação daqui dos Estados Unidos dá conta de que o número 2 da embaixada russa em Washington foi expulsado do país de maneira oficial. Essa medida foi tomada depois que Moscou ordenou que o vice-chefe da missão dos Estados Unidos na Rússia, o Bart Gortman, deixasse também o território russo. E aí, por conta disso, Sergei Trepytovich foi informado que tem que deixar os Estados Unidos ainda nessa sexta-feira. Ele tem menos de 24 horas para deixar o país. Essas são as informações de minuto que a gente tem aqui também. Sim. Já a gente repercute no Jornal da Manhã, Thiago, todos os desdobramentos e a repercussão internacional
da fala do presidente Joe Biden de ontem, que ainda está causando muita confusão por aqui, viu? Claro. Elis, eu queria te fazer uma pergunta. O que dizem os analistas internacionais aí dos Estados Unidos? Porque essa incursão à Ucrânia vem sendo tratada como o fato mais grave da Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E é interessante que alguns analistas falando, os Estados Unidos inicialmente na Segunda Guerra acabaram decidindo não entrar inicialmente no conflito, mas isso veio depois. E foi essa postura que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, teve, dizendo que agora não tem absolutamente nada acertado para se invadir a Rússia, ou pelo menos tentar rebater esse ataque da Rússia. Como é que os analistas tratam? Será que o presidente dos Estados Unidos lá na frente pode tomar uma decisão, pode mudar a decisão que anunciou ontem, ou vai ficar no campo da diplomacia mesmo? O que se espera do presidente dos Estados Unidos aí, hein, Eliseu? Tiago, a expectativa é que fique no campo da diplomacia mesmo, como você acabou de falar. Não há por aqui, de acordo com os especialistas, com os estudiosos, de que nenhum indicativo de que Joe Biden e a Casa Branca tenham intenção de entrar numa guerra contra a Rússia por causa da Ucrânia. Por alguns motivos. Motivo 1, porque a Ucrânia nem faz parte da OTAN, ela seria um país aliado e não um país parceiro. O motivo 2, porque a administração Biden já está com a imagem muito desgastada, muito arranhada por diversos motivos, né? A gente pode listar aqui a inflação nos Estados Unidos, que atinge níveis estratosféricos, a economia que não anda bem das pernas, a retirada das tropas militares lá do Afeganistão há meses atrás, que culminou de uma saída de uma maneira chamada de pelas autoridades, e agora, para evitar um vexame, essa tem sido a palavra utilizada por aqui, Joe Biden não deve entrar em guerra com a Rússia, que aparentemente, Tiago, está muito bem preparada para essa guerra contra a Ucrânia. Foi uma guerra não... As próprias autoridades têm usado um termo dizendo o seguinte, que a guerra entre Rússia e Ucrânia não foi uma guerra que aconteceu sem querer, foi uma guerra planejada. Esse foi o termo utilizado pelas autoridades americanas e que segue sendo replicado aqui pela mídia norte-americana. Foi uma guerra planejada pelo Kremlin. O presidente Vladimir Putin sabe exatamente todos os passos que está dando dentro da Ucrânia e também da representatividade. Como ontem, ao longo de todo o dia, a gente repercutiu também aqui na programação da Jovem Pan, como a gente sabe, boa parte do gás da Europa vem da Rússia. Os europeus são dependentes economicamente, financeiramente, da Rússia, que vende boa parte do gás para eles. Inclusive aquele gasoduto lá, o Nord Stream, que ficou pronto, não entrou em operação por uma retaliação da Alemanha. O gasoduto já está pronto, a Alemanha falou, não vamos comprar, não vamos utilizar. Mas o que se tem de certo é que nos próximos anos vai diminuir muito a produção de gás lá na Europa, e que logo os países como Alemanha, Itália, França vão sim precisar dos russos. E é nisso que Vladimir Putin estaria se segurando, né? Pensando no médio e longo prazo. Por conta disso, de acordo ainda com fontes vindas lá da Rússia, o presidente do país teria feito aí uma reserva financeira de mais de 600 trilhões de dólares. Ou seja, dinheiro mais do que suficiente para que os russos se segurem aí por um bom tempo, caso sofram de fato essas intervenções econômicas que os Estados Unidos e seus parceiros estão dizendo que vão fazer contra o país. Ainda de acordo com boa parte dos especialistas, Tiago, essa sanção econômica ou essas sanções econômicas de fato não representam muita coisa lá na economia russa, não afetariam tanto o dia a dia mesmo do país. E aí é também nisso que Vladimir Putin se segura para manter a sua popularidade lá no país. Eu falei ainda há pouco das manifestações que estão acontecendo lá. Ele proibiu manifestações e o que a gente tem de informação é de que nesses 2 dias, 48 horas de invasão russa à Ucrânia, 1.742 pessoas, esse é o número exato divulgado pelas autoridades russas, foram presas protestando ali a favor
da Ucrânia, ou seja, um número muito pequeno de pessoas, de fato, foi à rua, para as ruas da cidade ou das principais cidades do país para protestar, né, para dizer, olha, não concordamos com você, nosso governante. Se fosse aqui nos Estados Unidos ou aí no Brasil, como a gente já viu em outras tantas oportunidades, esse número certamente seria muitíssimo maior, viu? E aí a gente também tem que falar o seguinte, você estava dizendo ainda há pouco, Thiago, que essa invasão aconteceu pela Bielorrússia ou Belarus. Realmente essa entrada militar russa aconteceu por Belarus, mas vale lembrar que Belarus não está em guerra contra a Rússia, tampouco contra a Ucrânia, viu? De acordo com as autoridades lá da Bielorrússia, eles são um país neutro, né? Simplesmente são parceiros de ambos países, tanto Rússia quanto Ucrânia, e permitiram o acesso militar russo através das fronteiras de lá, conforme a imagem que o telespectador e espectador da PAN, Panflix, YouTube e Jovem Pan News conseguem acompanhar aí pelas imagens. Isso aconteceu por volta das 11 horas da noite pelo horário local daqui dos Estados Unidos da última quarta-feira. E não tem previsão para acabar. Enquanto isso, aquele chamado Corredor da Paz, que são 2 corredores que levam a Polônia e a Letônia, feitos pelos militares americanos que lá estão, continuam recebendo milhares e milhares de pessoas a todo momento, tentando deixar o país, tentando deixar a Ucrânia nessa que já é a maior crise humanitária, como você disse, desde a Segunda Guerra Mundial. A expectativa, de acordo com a ONU, é de que 5 milhões de ucranianos possam deixar o país nas próximas horas. E a gente já tem visto isso com muitos aviões saindo dos Estados Unidos a todo momento e muitos refugiados também procurando abrigo em outros países ali vizinhos da União Europeia. A gente também, já que segue falando dos refugiados, a gente tem que falar do que está acontecendo com quem ficou na Ucrânia, viu, Thiago? Porque ontem o Banco Central ucraniano decidiu congelar todas as operações, porque a gente viu um verdadeiro saque, uma corrida às ruas para sacar dinheiro. Todo mundo tirando dinheiro de suas contas para fugir do país. O presidente ucraniano foi às redes sociais pedir para que as pessoas não fizessem isso, porque senão iam quebrar o país. Inclusive, ele aproveitou e pediu ajuda financeira dos países membros da OTAN e da União Europeia. E agora as contas dos ucranianos estão congeladas, ninguém por lá pode sacar dinheiro. Ou seja, a situação que já não está boa, piorou muito nas últimas horas. Eu volto ao estúdio.